Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, deixa eu só baixar um pouquinho o som. Hoje eu trago um pedaço do viciado. Não sei o quão pertinente pode ser para vocês, mas para mim era uma coisa que eu já queria trazer há bastante tempo. E eu gostaria de elaborar melhor. E eu acho que aplica-se a todos os esportes, mas eu vou focar particularmente no bots, ao qual é minha maior familiaridade. Mas ainda assim eu acredito que isso sirva para todas as lutas em si. Seguinte, eu vejo muito esse debate. Antes de tudo, eu trouxe um treino do Sugar Ray Robinson, o maior lutador dos seus tempos no boxe, o maior peso por peso, a lenda. O cara tinha uma elegância, uma capacidade de dominar. Ele dominava todos os aspectos. Ele tinha um estilo muito particular, defensivo. A velha escola de boxe é um tanto diferente da escola atual, que é muito dinâmica, é muito voltado ao confronto, e a defesa é muito sólida. A gente tá falando de devolver e contra-atacar na mesma medida. Naquela época o volume de golpes era diferente, o jeito de combater era diferente, era muito baseado defensivamente em questão de você mudar o ângulo, você fazer aparar os golpes com a mão, você se mover. Era mais sobre você não se defender tanto do que os dias atuais, que você fica um tanto estático e recebe o golpe na guarda. A gente tá falando de uma época que essas pessoas tinham essa questão mais móvel, de combater de forma mais móvel. A gente vê aqui, não falando que hoje em dia não se tenha, mas a velha escola de bots é um tanto diferente. E a gente tá falando do maior representante da escola de bots. Eu acho que o maior rosto que o bots possa ter existido. A gente tá falando de lutador, ele lutou de 1940 a 57, 1941 a 57. A gente tem todas as filmagens, mas a gente teve o milagre de existir lutas dele a qual possa ser vistas. Seguinte, eu vejo muito esse debate. Os lutadores de antigamente não dariam conta dos lutadores de hoje em dia. Não tem como comparar, o nível mudou aqui, blá blá blá, aqui tititi. Eu acho que tem duas vertentes ao qual a gente possa abordar. E talvez três aspectos. E para cada uma dessas vertentes eu possa opinar, apontando que um lado é justificável uma opinião e por outro lado não. Seguinte, um fato é: as lutas, como os seres humanos, como a civilização, como a própria ciência, ao qual ajuda as lutas em geral a evoluírem, elas progridem, elas não são estáticas, elas mudam. A gente pode, por exemplo, falar do Muay Thai. A partir do momento em que teve o contato do Muay Thai com outras lutas, sobretudo com o boxe, que historicamente é uma história bem interessante. Foi colocado luvas, pararam de usar a corda, porque a corda era um tanto perigoso. Houve uma mudança bem drástica, repentina depois dessa inserção, quando o lutador morreu. Eu não vou entrar em todos os detalhes. Se você mudou a luva, você mudou um pouco a dinâmica. Se você mudou a dinâmica, você cria nova forma de combater, outros estilos. Os lutadores trazem outros estilos. Não falando que um seja necessariamente melhor que o outro, mas existe um progresso, existe uma evolução, um caminho ao qual possa se desenvolver. Por exemplo, hoje a gente pode falar aqui em questão de guarda, o boxe evoluiu. A gente pode apontar outras lutas. Eu juro que
Eu tenho mais percepção que eu possa trazer nisso, falando sobre o Muay Thai e o boxe propriamente. Eu não sei o quanto a gente pode fazer lá de outras lutas, sobretudo artes marciais, mas talvez a gente poderia pegar a reconstrução histórica e fazer essa diferenciação entre centenas de anos atrás e décadas recentes. Mas existe uma evolução, existe uma mudança. É importante que haja essa mudança. Então, se a gente pegasse, por exemplo, um lutador das antigas, estamos falando das antigas, antes de uma grande mudança no estilo de lutar, e um lutador, o melhor da sua época, no momento tal, e a gente pegasse o melhor do momento atual, quem poderia vencer, cara? É muito relativo, mais do que arte. Ai, minha arte marcial superior à sua, não. O que mais define é o lutador. Então, a gente poderia falar que o lutador moderno, por questão do avanço, do progresso e tudo, tem a tendência vamos supor, nessa hipótese, a gente não tem uma máquina do tempo, a gente não tem como colocar a prova, mas por hipótese, pelos recursos, ao questão de esporte, que são recursos que foram desenvolvidos a partir desses moldes antigos, então, tecnicamente a gente pode falar que mesmo que os lutadores modernos não sejam treinados no old school, eles não são especialistas no old school, eles são especialistas na luta, nas práticas e jeitos modernos, eles têm um mínimo de base no old school. Isso é uma coisa que eu acho que é bem lógica. Mas vamos supor que o moderno seja superior por ter esses novos recursos. Então a tendência é que um lutador das antigas perdesse. Mas isso falando em questão de recurso. Não, mas o que pode mais ditar o lutador é condicionamento. A gente tá falando de uma época que, caraca, tá bom que os treinos de hoje em dia é a cavalo, mas cara, eu acho bizarro como o pessoal das antigas, cara, Rock Marciano, Sugar Ray Robinson, maluco, essas porra não cansa, cara. Cara, se investigar, tem algum DNA de fora da Terra aí envolvido, cara. Não tem alguma coisa mitológica, alguma coisa divina. Cara, não tem explicação. Mas tá. Mas porque eu acho que os lutadores hoje em dia, isso me dá raiva. Isso me deixa bolado. Isso, meu Deus do céu. Caraca, faz ter vontade de pensar, maluco. Seguinte, você paga a sua internet. Quer que eu pague pra você não pagar a internet, não poder usar a internet pra não falar besteira? Não falando que a inclusão digital seja uma coisa ruim, é uma ótima coisa e a gente pode falar como melhorou muito a vida de todas as pessoas no planeta Terra. A raça humana tá se desenvolvendo pela tecnologia. Mas cara, tem besteiras que tu não pode falar. O maior lutador dos tempos não seria no top 10 atualmente. Cara, a gente tem que entender, isso eu falo em algumas vezes. Existe um conceito, que eu posso até trazer um pitaco do viciado falando sobre, que é popularmente conhecido como QI de luta. A gente fala sobre entendimento, a gente fala sobre técnica, a gente fala sobre percepção tática, a gente fala sobre controle de ritmo, de fôlego. A gente não fala só sobre critérios abstratos como a técnica, a tática, mas a gente também fala sobre a capacidade de executar coisas físicas em relação ao corpo. Uma pessoa, eu acho que talvez eu não sei se existe toda essa evolução, mas eu percebo antes do advento da internet, porque eu venho desse tempo, que mais na época dos filmes, os filmes de Kung Fu, o Pride, o K1, cara, as pessoas que não entendiam nada de luta tinham um mínimo de entendimento, ou não, elas podiam ficar muito presas à ficção, mas elas tinham uma intuição mínima.
como eu apontei no vídeo do Forra, o Ryan e companhia, é uma noção intuitiva você, por exemplo, socar o punho do oponente enquanto ele tá vindo. Existe um mínimo, eu acho que todo humano tem um mínimo de QI de luta. E cara, tu pode, é porque eu não gosto do argumento de eu pratico bots há 10 anos, Muay Thai há 20. É como eu falo, ninguém perguntou nada. Que eu tenho, cala a boca. Eu não sou do IBGE, eu não quero fazer estatística com quanto tempo as pessoas praticam. Eu acho que isso daí é a pior das carteiradas. Mas por que isso é relevante? Porque, cara, as pessoas têm diferentes entendimentos. A pessoa aqui tem uma paixão, tem um gosto, tem uma questão de pesquisar, tem uma questão de entender, de praticar. Vai ter uma capacidade, uma desenvoltura muito maior do que uma pessoa que não tem essas qualidades, esse querer. Eu já vi pessoas de menos de um ano de prática arrebentar essas pessoas com mais de décadas. A gente tá falando de uma pessoa, caraca, que se entregava. Eu falo que um ano dessa pessoa, ela colocou mais sangue, suor e esforço do que qualquer outra pessoa que praticou esses 10 anos assim. Esses 10 anos à toa. E cara, a gente fala sobre diferentes níveis. Vamos concordar que existe essa diferença de QI de luta em lutadores. Cara, a gente tá falando da nata. A gente tá falando de pessoas que entram nos melhores de todos os tempos. Você acha que eles não têm um QI de luta extraordinário? Que eles não têm alguma... uma capacidade de estar a muitos passos, de entender, de até... como poderia falar, de certa forma, até imitar estilos de outras pessoas. Não necessariamente estilo, mas também os golpes. A gente fala de mimetizar, por assim dizer. Cara, você acha que eles não teriam capacidade de aprender? Vocês acham mesmo que só porque um lutador de 50, 70, 100 anos atrás ele não teria capacidade de, em pouco tempo, a gente fala de um espaço, por exemplo, um ano, ele recuperarem um atraso, eles aprenderem e se manterem a nata? Isso tem lógica. Quer dizer que uma pessoa das antigas, que é muito habilidosa, é muito compreendida, não poderia aprender. Cara, o viciado em lutas, eu que vos falo. Eu tava relembrando, era até conturbado essa minha questão de memórias. Eu lembrava que eu tinha praticado, de início eu tinha praticado por quase 2 anos. Cara, eu não cheguei a praticar um ano. Depois desse um ano, eu revi que eu aprendi muito, mas eu não absorvi quase nada. Eu passei anos procurando sozinho, lendo sozinho, assistindo lutas sozinho, vendo lutas, fazendo luta, sparring, treinando em lugares um pouco longe e que não conhecia ninguém e me virando. Cara, eu particularmente, eu acho que eu sou pelo menos entendido. Eu não acho que eu seja um dos pessoas com maior compreensão do universo. Eu acho que pelo menos eu tenho um olho muito bom pra luta. Eu tenho uma capacidade de entender, de ver, de pegar pequenos detalhes. Cara, eu não sou o melhor treinador que eu conheci. Eu não sou o melhor atleta que eu conheci. Também eu particularmente me acho, como um atleta, eu acho que eu seria um dos piores que um treinador poderia ter. Sou muito displicente, sou muito cabeçudo, porra louca em algumas coisas. Mas cara, eu tive capacidade de aprender. Vocês acham que um cara que é o melhor da sua geração, é um cara que isso existe um igual a ele por geração, você acha que eu não teria capacidade de aprender também? Se eu pude, o que impediria de um Sugar Ray? O que impediria de um lutador de Muay Thai lá das antigas, um lutador de Muay Porã, se fosse para os dias de hoje ele não aprender a lutar e ser um grande lutador? Por exemplo, entra o debate do Bruce Lee. Cara, Bruce Lee, eu acho, cara, ele treinava feito um cavalo. E luta, o condicionamento é muito importante.
Ele estudou muito, ele aprendeu muito, ele praticou muito tá, ele fazia mais questão de exibição. E tipo, tem um recorte de uma luta de boxe que parece ter sido horrível. Ele no início da adolescência, ou no fim da adolescência, em um momento da adolescência. Eu acho que isso não diz nada sobre ele com 30 anos. A gente não sabe se ele praticava de verdade tudo. Existe aquela prática que ele fez com todo aquele equipamento. Algumas pessoas desacreditam, as pessoas acreditam. Eu acho que é puramente legítimo. Cara, o mundo da luta avançou de lá pra cá. Beleza. Eu acho que ele estaria devasado nos dias de hoje. Mas o que garante que um cara como ele não poderia aprender? Não poderia recuperar? Cara, os melhores lutadores de seus tempos são os melhores e não é à toa. Sempre vai existir monstros por geração. Sempre vai existir porteiros, escadas em sua geração. Sempre vai existir praticantes casuais. E sempre vai existir estudiosos da luta. Vai sempre existir os mesmos perfis, os mesmos papéis. Vocês acham que esses caras não serão capazes de atualizar? Cara, isso foi o debate que eu quis trazer. Eu acho que eu posso ter me alongado demais, mas eu acho que foi muito importante. Eu acho que eu dei muita volta no mesmo ponto. Eu apertei muitas vezes a mesma tecla, mas eu acho que eu fui bem honesto nas minhas colocações. Fui incisivo nas minhas colocações. Eu espero que isso ajude alguém a mudar a perspectiva. Eu sou do seguinte: a gente não tem que menosprezar o passado e nem supervalorizar o futuro. E também a gente não tem que superestimar o passado e menosprezar o presente. Eu acho que nos seus determinados métodos a gente possa muito bem aceitar as qualidades. Eu não acho que os caras do passado seriam frangos d'água e os do presente são deuses. Eu não acho que os caras do presente são frangos d'água e os do passado são deuses. Bem, não deixem de comentar, opinar, podem colocar, podem se opor. Se vocês se oporem à minha concepção ou até concordarem em parte, não deixe de dissertar mais sobre. Às vezes eu posso mudar até um pouco a perspectiva. Eu acho que esses debates assim, em que ninguém se ataca, mas tipo, um defende bastante seu ponto, todo mundo progride. Não deixa de se inscrever, não deixa de compartilhar para aquela pessoa que eu gosto de falar que antigamente antigamente que era bom, ou as pessoas que falam: ah não, hoje os de verdade são os dias de hoje, porque o do passado é muito complicado. Cara, eu acho que o jiu-jitsu é uma das lutas que mais tem esse debate. Avançou muito, progrediu muito, a ciência por trás da arte, o abstrato da arte elevou demais. E, tipo, a gente pode colocar que os dias de hoje são muito mais complexos que antigamente. O pessoal fala: ah, se fosse nos dias de hoje, esse cara não estaria nem no top 4. Talvez você, mas tu não acha que nos dias de hoje, se esse cara parasse 2 anos, não voltaria a estar no topo, competindo no topo? É o debate que eu quero trazer. Bem, Raul. Opa, acabou o vídeo. Seguinte, meu povo, mandei o link do meu Insta. Segue aí, segue o pessoal que tá na descrição. Troca uma ideia, eu faço uma análise pra você, pra sua equipe, pra qualquer pessoa que você conheça. É isso. Raul.